não sabe o que é hipnose, hipnoterapia, explicando um pouquinho sobre isso. Claro. Vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre hipnose, começando de uma forma mais fácil do que eu, de repente, falar hipnose no conceito mais científico. Talvez até a gente possa evoluir para esse tipo de explicação. Mas vamos começar de um exemplo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Por exemplo, você acorda e foi convidado para o churrasco. Domingão, vai lá naquele churrasco e tal. Você pega o carro e a sua cabeça está pensando em outras coisas e, de repente, quando você vai ver, você está na porta do seu trabalho, né? Então, meu Deus, era para ele estar lá no churrasco. Você estava no automático, estava dirigindo automaticamente, né? Aí a pessoa fala, você estava distraído. Não, na verdade, você estava com uma concentração muito grande, né, nos seus pensamentos. E você nem percebeu que você estava fazendo outro caminho. Isto é um tipo de hipnose, né? A gente fala que hipnose pode ser foco, concentração e imaginação. Eu gosto de uma definição do James Tripp, que é mudança de percepção através da linguagem. Também é uma forma. Tem vários tipos de definições. Tem uma outra bem técnica que é ultrapassar a barreira crítica e estipular um novo pensamento. Mas, via de regra, para mim, hipnose é foco, concentração e imaginação. Ou seja, você está vendo um filme, você está chorando copiosamente. Cara, cadê aquela faculdade crítica para falar? São só 2 atores e um cenário. Né? Não, você está lá. É mentirinha. É mentirinha, né? Não, mas está ali envolvida com aquilo. Isto é hipnose, né? É que a gente tem aquele padrão de achar que hipnose é 1, 2, 3, durma, né? Isso é uma técnica, isso é um tipo de metodologia utilizada, né? Aliás, hipnose é técnica, tá? Muito do que se pensa sobre hipnose, em geral, é mito. Então a gente está aqui hoje para esclarecer. Né? Isso é hipnose, foco, concentração e imaginação, né? Voltado para, no contexto terapêutico, para um trabalho para com você mesmo de autoconhecimento, né? Agora, se você quiser evoluir isso para uma visão mais científica, né? A gente fala, hipnose é algo natural da mente. Sim, é natural da mente, mas natural por quê? Né? Aí a gente tem que pensar. Um dos conceitos muito aceitos pelas neurociências é um conceito darwinista evolucionista, onde há 100 mil anos atrás nós temos ainda opioides naturais, ou seja, a gente consegue lidar com a dor. O nosso corpo produz opioides. Endorfina, por exemplo, é um opioide. Né? Endorfina, né? Endógeno, esse é endógeno criado pelo corpo, e o outro lado é a morfina, que a gente mesmo produz, por isso que é endorfina. Então é um opioide, né? E ele é um analgésico natural. Há muitos e muitos e muitos séculos, anos, 100 mil anos atrás, existia uma parcela, um grupo, que teve um polimorfismo. Eu estou falando bem tecnicamente porque a gente está num podcast, né, com uma pessoa de alto nível aqui, né? Então, teve um polimorfismo no opioide mu. É um tipo de opioide que também era muito utilizado para essa contenção de dor. E essa parcela desse grupo não tinha esse opioide, eles precisaram desenvolver uma outra forma de lidar com a dor. E aí utilizaram o quê? Formas cognitivas imaginativas para lidar com a dor. Só para explicar, desculpa te cortar, só para explicar para o pessoal de casa o que é polimorfismo. Didaticamente falando, o polimorfismo, o nosso DNA tem lá sequências de genes que deveriam estar naquela sequência, as bases nitrogenadas, só que aí, tipo, alguma está invertida, ou uma foi substituída pela outra, e aí a gente tem os polimorfismos genéticos, que aquela enzima, aquele pedacinho do DNA não funciona direito, e aí, por exemplo, nesse caso, então a pessoa não tem essa liberação existe endógena. Uma parcela, há 100 mil anos atrás, existia uma parcela dessa população que não tinha esse opioide desenvolvido, ou seja, eles tinham mais dificuldade de lidar com a dor. Então eles começaram a trabalhar com dor de uma forma cognitiva, ou seja, imaginativa, dissociativa, para conseguir trabalhar com aquilo, porque não existia analgésico há 100 mil anos atrás, né? Então, existe um pensamento de que essa parcela foi passando à frente essa condição de desenvolver esse lado mais cognitivo e imaginativo.
E seria então aí que a gente diz que a hipnose é algo natural da mente, que todos têm essa capacidade imaginativa, de autofoco, de poder levar um pensamento a tal condição que você transforma isso de uma forma vivida, pensada e acreditada. Então a gente puxou ali um pouquinho lá de trás também para dar uma visão também. Mas eu gosto da mais simples, foco, concentração e imaginação, já que é algo natural da mente.